Olá, amores, tudo bem com vocês? Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre bolo zero açúcar. Eu sei que a maior dificuldade das pessoas que fazem bolo zero açúcar é a textura do bolo. E muita gente tem me pedido para falar sobre como você fazer um bolo, né, que fique bacana como os bolos feitos de forma tradicional. Então, esse vídeo hoje é para você que tem dificuldade em fazer bolos zero adição de açúcar. Então, vamos lá. Eu sempre falo nas minhas aulas e nos vídeos para a gente não pré-aquecer o forno para aquilo que é zero açúcar. E muita gente não entende por quê. Então, eu vou explicar para vocês que é muito simples. O fermento químico, que é aquele fermento, né, em pó próprio para fazer bolo, tem várias marcas no mercado, ele foi feito para fazer a fermentação do bolo e, consequentemente, a evolução da massa, o crescimento da massa. Só que ele tem como coadjuvante aqui, ó, o açúcar, porque o açúcar ele é um fermentador natural de alimentos. Então, quando o fermento químico encontra o açúcar, a gente quimicamente diz que há uma explosão de crescimento, porque um é fermentador e o outro é o que vai fazer crescer. Então, quando eles se unem, acontece aquele crescimento rápido, bonito, que se mantém. Quando você tem o mesmo fermento químico e o adoçante não tem essa capacidade. Então, o fermento está por conta dele mesmo, né? Ele só conta com ele para fazer o crescimento da massa. E isso demora um pouco mais do que se ele tivesse o açúcar como coadjuvante, que o açúcar vai lá e dá aquela força para o fermento. Então, por isso é que a gente pede sempre o forno em temperatura ambiente, aí você coloca o seu bolo no forno e depois liga o forno. Consequentemente, quando acontece isso, da gente colocar o bolo zero açúcar no forno, ele vai demorar um pouco mais para começar a massa a evoluir. Se você colocar no forno já pré-aquecido, o que vai acontecer? Ele não tem o tempo suficiente para começar aquela evolução lenta dele, do fermento. Ele cresce um pouquinho e para, porque ele já começa a assar. Então não dá tempo do fermento fazer tudo o que ele é capaz de fazer pelo bolo, né? Porque já entra numa temperatura quente, ele cresce um pouquinho e para. Aí os bolos ficam solados, pesados, com textura de pudim, e isso frustra quem está fazendo aí do outro lado, porque é lógico, você quer e a sua expectativa é aquele bolo fofinho, macio e gostoso, certo? Então, sempre forno frio, bolo frio. E aí sim você liga. Aí eu sei que você deve estar pensando assim, mas e se eu for fazer para comercializar? Quer dizer que eu preciso esperar meu forno esfriar para eu fazer o outro bolo que eu tenho de encomenda, né? Ou qualquer coisa desse gênero? Não. Você tirou o seu bolo, vai deixar o seu bolo esfriar e a porta do seu forno aberta. Ele vai cair a temperatura, aí você coloca o seu bolo ainda a porta aberta. Quando caiu bem a temperatura, você fecha e liga novamente, tá? Porque aí só o calorzinho do forno não é capaz de fazer a evolução do fermento, porque ele vai precisar de muito mais do que isso. Então, o que eu faço? Quando eu comercializava, eu fazia isso. Tirava meu bolo do forno, punha aqui o bolo e já deixava a porta do forno aberta, né? Consequentemente, a temperatura cai rápido e aí então você coloca o seu outro bolo para assar. Uma massa de bolo zero açúcar, não basta só você tirar o açúcar da composição e colocar o adoçante. Você precisa fazer uma química aí, né, nesse seu bolo. Porque quando você põe açúcar, ele tem volume e peso. Quando você põe adoçante, você perde o volume e perde o peso. Então, só tirar o açúcar e colocar o adoçante não funciona. Eu preciso mexer em todos os outros ingredientes para que eu tenha um desempenho igual àquele bolo tradicional feito com açúcar.
Então não é muito simples e por isso que as pessoas ficam tristes quando elas às vezes têm uma receita de família gostosa e elas querem fazer a versão zero açúcar, faz e não dá certo. Eu tenho que mexer na quantidade de gordura, de líquidos, de secos, né? Então não é tão simples assim. Mas eu vou ensinar futuramente, até em outros vídeos, como você pode criar as suas receitas de bolo zero açúcar. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido direitinho e eu sei que a partir de agora, com o forno, da forma como a gente explicou, tudo vai dar certo.